E aí, galera, tudo bem? Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, boa madrugada para a galera que estuda de madrugada. Eu sou o professor Orlando Stibler e professor aqui do curso IOB. Uma grande satisfação, venho aqui neste mês de janeiro, aliás, fevereiro, estou desatualizado, professor de atualidade desatualizado. Fevereiro de 2015, com os temas mais recentes, mais importantes dessa disciplina, que é a maravilhosa matéria de atualidades, que cai em vários concursos do Brasil inteiro e inclusive aqui de São Paulo, que eu tenho a honra de aqui estar. Recentemente teve prova do TJ, nós tratamos aqui de vários temas que caíram na prova, ainda bem, né? O caso, por exemplo, do ebola, outros temas também que foram cobrados, Estado Islâmico. Então são assuntos assim que as bancas têm cobrado. E eu venho aqui justamente nessa aula nossa, nessas aulas, né, que são algumas aulas que eu darei hoje, ver os temas mais importantes que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Primeira coisa, só queria dar uma dica para a galera, não existe muito essa... eu faço muitas estatísticas de provas de atualidade e no final fica quase que meio a meio matérias nacionais e temas internacionais, né? Caem muitos temas de Brasil, agora acontecendo aí a Operação Lava Jato, a questão da crise hídrica, tema da reforma política, tem vários assuntos aí que estão acontecendo. Programa Mais Médicos, que agora vem numa nova fase, com mais médicos ainda sendo recrutados, né, sendo convidados a participarem do programa. Então esses assuntos caem, Ciência Sem Fronteiras, temas nacionais repletos, eleições também, e temas internacionais tem vários, né? Eu vou começar pelos temas internacionais e depois entrarei nos assuntos domésticos, nos assuntos nacionais. Galera, estudar atualidades, tem uma dica preciosa que eu dou, que é comprar aquele almanaque Abril, que tem em qualquer banca de jornal, muito bom material, custa R$21 ou R$22, ele é semestral. Eu acho ele muito melhor do que o anual. O semestral é mais rápido, né? Ele é mais célere, ele vai em cima dos assuntos mais importantes, já que são 2 edições por ano. Vale a pena comprar. O último, se eu não me engano, foi lançado em agosto, né? Já está até um pouco desatualizado, mas vai sair o novo em maio. Sempre sai um em maio. Eu sempre confundo, não sei se é maio ou março, acho que é março. Sai um mês que vem, em março, e o outro em agosto, né? Então são os dois aí, muito bom, vale a pena você comprar, beleza? Bom, gente, eu trouxe aqui alguns assuntos que estão acontecendo, eu trouxe aqui no meu belíssimo slide, com as belíssimas imagens aqui, dos temas mais importantes. E eu vou começar sobre um tema da Europa que tem a ver com a crise econômica que se abateu sobre o mundo, mas especialmente ainda reverbera na Europa com mais força, a crise econômica de 2008. E que recentemente teve um último episódio interessante, que foi na Grécia a eleição de um partido de extrema esquerda, que é o partido Syriza. Eu queria comentar sobre isso. Vamos lá para o slide? Olha só, galera, aqui no slide aqui eu vou mostrar para vocês. Eu tenho, primeiro, a crise na Europa acabou produzindo um acrônimo jocoso, um acrônimo até, de certa maneira, totalmente pejorativo, que é o acrônimo PIGS. Não sei se vocês já ouviram falar nos PIGS. PIGS seria os 5 países da Europa que viveram o pior da crise em termos de desemprego, em termos de deflação, da atividade econômica cada vez mais tímida, né? O crescimento inexistente. Então esse é o grande problema hoje da Europa. Inclusive, o Banco Central Europeu recentemente aumentou a liquidez, colocou mais euros no mercado e a consequência foi, inclusive no Brasil, a queda do valor do euro. No caso dos PIGS, só para que vocês possam saber, é Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, que é o que eu quero falar, e o S é Espanha, né, em inglês, né, Spain. Então, os PIGS aqui é um acrônimo que ficou famoso, muito usado, para justamente definir esses países da Europa que viveram o pior da crise. Já existe até um outro acrônimo que foi criado pelo mercado financeiro recentemente, que é o FISH. FISH, né? De peixe, né? Que seria a França, a Itália, que continua na crise, Espanha e Holanda, né? FISH.
Então, são alguns acrônimos que o mercado vem utilizando. Mas a notícia que eu queria trazer, objetivamente falando, é sobre justamente a vitória do partido chamado Syriza. O Syriza é um partido de extrema esquerda que foi eleito na Grécia e o seu líder chama-se Alex Tsipras. É esse aqui, o jovem Alex Tsipras, 40 anos, avesso ao uso de gravata, né? Tem essa característica curiosa na sua indumentária, não usa gravata de jeito nenhum. E o jovem Alex Tsipras levou o Syriza ao poder, um partido novo, um partido recente. O Syriza, ele surgiu em 2004 e ele é um partido que não tinha muita expressão nas eleições em que participou, não passava dos 5% dos votos. Mas o que aconteceu para o Syriza chegar ao poder? Ele é o partido que defende uma outra saída que não seja a manutenção dos ajustes fiscais. Ou seja, o Syriza diz não à austeridade que a Grécia vinha vivendo desde 2010, quando a Grécia recorreu a credores internacionais para receber 200 e tantos bilhões de euros como ajuda para equilibrar as finanças do país. A Grécia, em 2010, recorreu à Troika. Troika é como o mercado se refere a 3 organismos internacionais que forneceram ajuda não só à Grécia, mas a outros países. O FMI, Banco Central Europeu e a Comissão Europeia. Esses 3 financiaram ajuda à Grécia, ajuda econômica à Grécia, e a Grécia, então, adotou todo um rigor fiscal que consistia basicamente na mudança em relação a direitos trabalhistas do grego, a questão envolvendo a privatização de empresas estatais, outra medida que foi tomada, e outras mais de cortes de gastos, né? O Estado, essencialmente, teve que cortar uma série de gastos públicos. E isso, evidentemente, são medidas impopulares. Impopulares. É óbvio que o grego chiou. E depois de alguns anos de austeridade, desde 2010, agora em 2015, o grego, desesperado, tomou uma medida um tanto quanto extrema e elegeu o partido que nega todo esse tipo de política. E aí chegou ao poder o Syriza. O detalhe interessante é que ele só conseguiu compor o gabinete e formar o governo porque este partido fez uma aliança com um partido de extrema-direita. Então é uma coisa curiosa, né? Assim, no espectro político eles estão nos extremos, né? A esquerda e a direita de mãos dadas para compor o governo grego. É o Syriza junto com Gregos Independentes, que é o nome do partido lá de direita que fez a aliança com o Syriza. Inclusive, na eleição da Grécia, um detalhe triste é que, em terceiro lugar, chegou o partido Aurora Dourada, que é um partido declaradamente neonazista. Declaradamente neonazista. Então, é um detalhe triste dessa história lá da eleição na Grécia, né? Só um último comentário, antes de falar da Espanha rapidamente, ainda sobre a crise. O Syriza tem influenciado alguns outros partidos por aí. E o exemplo mais interessante é o caso do Podemos. Anotem isso aí no caderno. Podemos é um partido espanhol que surgiu em 2014. Olha que interessante. E já é o partido com mais filiados na Espanha e que lidera a projeção das eleições, ou seja, é o partido que tem a maior popularidade para chegar ao poder na próxima eleição na Espanha. Podemos seria a versão espanhola do grego Syriza. Interessante isso, hein, galera? Nota o seguinte tema interessante. A Itália, o presidente recentemente renunciou. Já que eu estou falando dos PIGs, o presidente Giorgio Napolitano, de 89 anos, renunciou, lembrando que na Itália ele é chefe de Estado e quem manda, na verdade, é o chefe de governo, exercido pelo jovem Matteo Renzi.
né? Então, o presidente, uma curiosidade, o presidente Jorge Napolitano renunciou. E outra coisa interessante, e eu já vou falar do episódio do Charlie Hebdo e dessa questão toda do terrorismo internacional, do chamado jihadismo, é que na Alemanha, estou falando da Europa, dos países da Europa, a crise, e não só a crise econômica, mas também a cultura islâmica, o episódio do próprio Charlie Hebdo e esses casos todos, tem provocado, se bem que esse partido já é anterior ao episódio Charlie Hebdo, tem provocado ondas, marchas, manifestações anti-islamismo, anti-islã. E isso tem a ver com a própria crise, ou seja, né, a situação econômica, mesmo na Alemanha, há algum tipo de crise, e isso provoca a reação dos partidários do extremismo, da extrema-direita, muitos até neonazistas. E aí em Dresden chamou muito a atenção uma marcha anti-islamização que reuniu 15 mil pessoas e que deu origem a um movimento chamado Pegida. Pegida são patriotas europeus contra a islamização do Ocidente. Essa marcha em Dresden chocou muitos, porque nunca é demais lembrar que na Alemanha nós vivemos, né, o horror do Holocausto e a eclosão do nazismo na figura de Adolf Hitler, né? Então esse episódio é um episódio que chama atenção. Inclusive, galera, para as provas de agora, de atualidade, é bom lembrar que em janeiro de 2015 houve o aniversário de 70 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau. No dia 27 de janeiro de 2015, o campo de concentração caiu, né? Houve a libertação dos judeus que lá estavam e também dos outros grupos, mas especialmente nesse caso judeus. E em 2015 foram comemorados os 70 anos desse episódio. Então fiquem de olho nisso, porque essas provas de atualidade adoram cobrar aniversários, efemérides, datas redondas de grandes episódios. E não resta dúvida que a libertação do campo de Auschwitz, né, os 70 anos desse episódio, é um tema por demais importante, né? E aqui, ó, só para terminar o assunto, a Alemanha divide-se entre manifestações contra e a favor do Islã. Inclusive colocaram aqui a Angela Merkel com uma roupa muçulmana, né, com trajes islâmicos, ironizando. E este aqui é o líder do movimento islamofóbico da Alemanha, do Pegida, e Lutz Bachmann, né, o Bachmann, que inclusive há algum tempo atrás fez pose para a fotografia imitando o Führer, Adolf Hitler, imitando Hitler, e isso evidentemente é sempre problemático num país que viveu o nazismo, né, e que respirou aquilo durante muitos anos. Inclusive, tem vários bons filmes sobre o assunto, eu sempre indico filmes para a galera. Para mim, o melhor de todos chama-se A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Se não viu, vale a pena assistir. E outro muito bom chama-se A Onda, que mostra um experimento numa escola de como é que surge esse tipo, ou faculdade, como é que surge esse tipo de movimento, e o movimento acaba se tornando verdadeiro a partir de um experimento em sala de aula de um professor alemão. Muito bom esse assunto aí. Beleza, galera? Então foi esse o primeiro bloco aí, primeira aula, né, de atualidade. Vou voltar daqui a pouco falando de outro tema fundamental, que é o jihadismo internacional e o caso do Estado Islâmico. Até daqui a pouco.